eu sou Fran Pinheiro. Hoje quero conversar com você a respeito do seu dia. Você tem tirado um tempinho para você pensar nas suas coisas, para você pensar em você? Você faz meditação? Às vezes eu converso com algumas pessoas sobre a meditação, explicando, o quanto é importante a gente ter uns minutinhos para a gente dar uma acalmada na nossa mente, porque às vezes na correria do dia a dia, até a nossa respiração ela muda. Você já conseguiu parar para perceber? Isso também acontece com você? Às vezes a gente está na correria, fazer um almoço, arrumar uma casa, cuidar de uma criança, principalmente quando as crianças são menores, entre os seus de 0 a 3, 4 anos, a gente fica sem tempo para nada e a gente precisa corrigir isso. Quando as minhas crianças eram pequenininhas, às vezes eu tinha que levar a criança ao banheiro, Você não tem tempo de ir ao banheiro, você não tem tempo de tomar um banho, então você tem que aproveitar, às vezes, o momento de um sono da criança para você pensar um pouquinho em você. Quando eu pergunto a algumas pessoas se meditam, se param, um momento do dia, para meditar, para acalmar, para respirar, aí a pessoa fala que não tem tempo. Se a gente for acompanhar o nosso cotidiano, se a gente não colocar isso como um ponto importante do nosso dia, a gente realmente não consegue fazer. Mas a gente tem que pensar que o dia são 1440 minutos. A meditação são 10 minutos. Então, tirar só 10 minutos. A gente precisa aprender a aproveitar os minutos que as crianças estão dormindo. Quando elas são menores, pequenininhas, entre 0 e 4 anos, elas costumam tirar uma sonequinha durante o dia. E essa sonequinha da criança precisa ser importante pra gente. As crianças um pouco maiores, precisam respeitar esses 10 minutos. A gente precisa policiar, conversar, negociar com a criança que aquele minutinho você vai precisar para você. Isso é muito importante e você pode ter certeza absoluta. Eles respeitam esse momento. Quando a gente negocia, quando a gente explica para que a gente quer, a criança entende, a criança respeita. Eu tenho 3 filhos, nenhum dos meus 3 filhos desrespeitavam esses minutinhos. Quando eu falava agora, a mãe precisa de 1 minuto, eu preciso de alguns minutinhos, a mãe vai ficar aqui no quarto, eu tô aqui no quarto. Se acontecer alguma coisa, pode bater na porta. E a criança, era raro o momento em que um deles batia na porta. Eram os 10 minutinhos que eu ficava, os 10 minutinhos que eles respeitavam. Obviamente, como eu falei, depois de uns 4, 5 anos, a criança já entende. Esse minuto importante pra gente se conhecer, aí a pessoa às vezes fala, mas eu não sei meditar. Coloca uma música bem calminha, Evita, na verdade a meditação é você tentar ao máximo evitar e afastar os pensamentos. É tentar ficar quietinho, ouvindo o batimento cardíaco, prestando atenção na sua respiração. Nesse momento não é momento de pensar, não é momento de refletir, não é momento de imaginar nada. É o momento de respeitar a si mesmo, de respeitar a sua respiração. Pode parecer simples e pode parecer bobo, mas é importante. Isso te ajuda no seu dia a dia, ajuda no raciocínio, Você vai conseguir raciocinar de uma forma mais tranquila. Para você que tem mais de um filho, assim como eu, é importante a gente entender a gente mesmo e a gente entender cada filho. Os filhos, apesar de serem da mesma mãe, do mesmo pai, criados da mesma forma, eles são diferentes.
Respeitar a individualidade de cada filho é muito importante. É importante para você e é importante para ele. Eu costumo, isso faço até hoje, na oportunidade que eu tenho, é de tirar um momento para você conversar com o filho sozinho. Só você e esse filho. Ah, mas e o outro? Aproveita o momento que o outro está na escola, aproveita o momento em que ele está com o pai, aproveita o momento em que ele está, de repente, na casa de uma tia. Esse momento de você sozinha ou sozinho com esse filho é importante porque você vai conseguir passar para ele os seus dilemas com relação a ele, os seus problemas com relação à educação dele, as coisas que você está percebendo, ou que está muito bom, ou que precisa melhorar, de uma forma mais aberta. E ele vai poder ter liberdade de contar para você o que está acontecendo. Esse é o momento de você dar ao seu filho a oportunidade dele conversar com você sobre as coisas dele. Porque a grande maioria das vezes acontece, eu já cometi isso várias vezes, agora que eu começo, a perceber o quanto isso é prejudicial quando você tem mais de um filho, é comparar um filho com o outro. A gente precisa evitar isso ao máximo. Às vezes, pais que não têm mais de um filho, compara o filho com o sobrinho, compara o filho com o vizinho, compara o filho com qualquer uma outra criança. A gente precisa respeitar a individualidade. Cada um é cada um. A comparação prejudica muito o desenvolvimento psicológico e intelectual de cada um. Se você parar e pensar e refletir, tentar lembrar lá da sua infância, você vai perceber quando seus pais faziam esse tipo de comparação, ou alguém mais velho, o avô, seu tio, sua tia, comparavam um com o outro, isso te incomodava, porque isso incomoda. Então a gente precisa evitar ao máximo a comparação das crianças, independente de ser entre irmãos ou não. Eu falo entre irmãos porque acontece com mais facilidade, acontece mais vezes, porque a gente convive junto numa mesma casa, Então a comparação passa a ser mais corriqueira e a gente precisa evitar. Quanto ao momento de você ter esse momento sozinho com esse filho específico, o ideal é que você saia, faça um programa com ele, vai tomar um sorvete, vai lanchar, vai comer uma pipoca, para que vocês tenham um momento de vocês, de conversa. Primeiro vai com um, depois vai com o outro, a oportunidade que tiver, sai, Porque isso vai fazer com que a criança, às vezes até adolescente, consiga conversar com você. Outra coisa importantíssima, se você saiu para conversar só você e o seu filho, esse assunto tem que ficar entre você e o seu filho, porque assim você vai conseguir aumentar a confiança. Também acontece muito, vejo muito acontecer e eu também já cometi isso, muito isso, principalmente com as minhas meninas. É de às vezes a gente ter uma conversa íntima, só eu e uma delas, e depois eu acabar contando isso pro pai, contando isso pra avó. Isso quebra a confiança. Isso faz com que o seu relacionamento vai ficar prejudicado, porque da próxima vez não vai querer conversar com você da mesma forma. Uma outra coisa que eu costumo fazer quando a gente sai, assim, principalmente os adolescentes, depois que já estão na fase dos 11, 12 anos, que você vai numa lanchonete, que você vai no restaurante, evitar o uso do celular, tanto você quanto ele. Combina.
hoje nós vamos sair, mas vamos só conversar. Vamos deixar o celular desligado? Avisa que vai ser assim. E eu já fiz muito isso quando eu percebia que o relacionamento em casa estava meio truncado, porque os adolescentes às vezes não conseguem se expressar direito. A gente, por conta da correria e às vezes por conta da irritabilidade, também não tem muita paciência nem para se expressar, nem para ouvir. E aí o nosso dia a dia começa ficando meio truncado. E aí quando eu percebia que isso acontecia, eu costumava convidar as crianças para a gente sair e falava: hoje o celular vai ficar no carro. E aí a gente deixava o celular no carro, ia ao restaurante, conversava. Então naquela noite ninguém usava o celular. E por incrível que pareça, era muito bom. Sempre traz um resultado muito positivo. Muito positivo, porque é o momento que a gente consegue trazer à tona algumas coisas, né? Você consegue dizer as coisas que estão te incomodando ou elogiar as coisas boas que estão acontecendo, porque não é só corrigir as coisas ruins, é elogiar as coisas boas, porque às vezes no nosso dia a dia um filho prepara um café da manhã pra gente, por exemplo. Olha que delícia que é quando você acorda, a gente precisa valorizar isso. Você acordar e já está a mesa posta, o filho já foi à padaria, já comprou o pão, já colocou sobre a mesa. Isso precisa ser elogiado, isso precisa ser agradecido, para que o dia a dia fique mais leve, né? E que a gente perceba que as coisas que a gente faz no nosso dia a dia em casa tem valor e que agrada o outro. É muito bom, por exemplo, eu gosto de cozinhar, faço uma comida diferente, né? E é tão bom quando todos eles comem bem, né? Todo mundo gosta, elogia, eu me sinto super bem. E assim acontece com nossos filhos. Quando eles fazem alguma coisa para agradar a todos e que conseguem agradar a todos, eles também ficam bem, né? E a conversa, o diálogo do dia a dia é importantíssimo. Essa pode parecer muito simples, você tirar uma hora com um só de seus filhos para uma conversa, mas ela é muito importante. Ela traz vários benefícios. E não importa a idade do seu filho. Tira um momentinho com seu filho de 3 anos. Leva só ele ao parquinho, se for o caso. Comece a ter esse hábito. Foi com a Maria hoje, amanhã você vai com o João, amanhã você vai com o seu outro filho. E assim você vai revezando. Ah, Fran, mas eu preciso fazer isso uma vez na semana, por exemplo? Não é isso. Não precisa ser, né, milimetrado, certinho. Às vezes há oportunidades. Não deixa essa oportunidade passar. Tira uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, mas não deixa passar muito disso. Você percebendo que está meio truncado, tira um dia com o filho que você está percebendo. Às vezes a gente percebe um filho um pouco mais quietinho, não é assim. E às vezes você pergunta no dia a dia o que aconteceu, ele não quis contar. É o momento de você fazer um momento só com esse filho. Sai de casa, para você não correr risco de outras pessoas estarem querendo ouvir a conversa, e aí o filho também vai ficar com mais dificuldade, né, para te falar o que é que está acontecendo. A gente precisa estar junto dos filhos, ouvir. A gente precisa ouvir, prestar atenção no comportamento e ouvir. Se a gente estiver a cada dia mais presente, né, presente realmente na vida do seu filho, ele vai conseguir dialogar com você, ele vai conseguir trazer para você quando ele tiver com problema, e você vai conseguir apoiar, além da confiança entre vocês que vai surgir e que com certeza vai ser muito agradável. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe.
Se tiver dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!